Opa, consegui! Olha só, boa noite, pessoal. Olá, cheguei chegando nesta quinta-feira chuvosa de junho. Hoje, dia 23 de junho, amanhã é dia de São João, dia de festa junina. Ah, quando eu era criança, meu pai fazia fogueira. A gente nasceu num lugar numa área rural, e na noite de São João, na véspera de São João, meu pai passava o dia todo carregando lenha e fazia uma grande fogueira perto de casa, e a gente ficava até altas horas, tipo 11 horas, meia-noite, era altas horas naquela época para nós lá do interior, né? Ficávamos brincando ao redor da fogueira. Vocês acreditam que eu passava de pé descalços quando eu era criança? Eu passava de pé descalços por cima das brasas da fogueira e não queimava os pés. Meu pai ensinava um segredo para gente, ele colocava uma tábua perto de uma tábua bem sequinha. A gente tinha que estar com os pés muito secos, não podia estar úmido os pés. E no final da fogueira, quando queimava, tomava muito cuidado para não colocar é, plástico, coisas de plástico, de borracha, que hoje em dia colocam, né, pneus, colocam coisas para queimar, para fazer fumaça, enfim. Meu pai tomava todo cuidado de colocar só lenha seca, que ele carregava, fazia uma grande fogueira, e daí quando queimava tudo ficava só brasas, ele espalhava aquelas brasas todas assim, ficava tudo vermelhinho, e a gente começava a brincar e passava por cima da fogueira, caminhando e correndo por cima das brasas, e não queimava os pés, verdade. Eu não sei, hoje eu não teria coragem de fazer isso, mas fiz muito isso quando eu era criança, e contando ninguém acredita, mas não queimava os pés. Eu me lembro, minhas irmãs, meus irmãos, os amigos do entorno, os vizinhos, fazíamos essa brincadeira hoje pular fogueira é dançar ao redor da fogueira. Nós literalmente passávamos por cima das brasas da fogueira na noite de São João. Dizia o meu pai e a minha mãe que só podia fazer isso na noite de São João, e era a única noite que não queimava os pés para passar em cima da fogueira. São João fazia milagres na cabeça das crianças. Que coisa boa isso! Amanhã é dia de São João. Vou fazer uma live especial amanhã sobre o dia de São João, sobre a história do São João. Hoje nós vamos falar das aposentadorias, das preocupações das mulheres com a aposentadoria. Boa noite a todos vocês. Antes, eu quero dar uma boa noite. Vocês viram que eu mandei um recadinho aí, que eu estava com dificuldades para entrar no ar. A minha internet estava travadinha aqui, demorei quase 5 minutos para conseguir aí abrir, né? Boa noite, Palmira. Boa noite, Marques Rocha. Boa noite, Marques, seja bem-vindo. Júlio Morte, já tinha dado uma boa noite para você. Eu vi que você estava ali me aguardando logo depois que eu fiz a chamada, né? Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de chegar dando joinha, de chegar compartilhando com os amigos. O joinha de vocês é muito importante para nós, tá? E compartilhem a live com os grupos de WhatsApp, com os grupos de Facebook, para que a gente chegue ao maior número possível de pessoas. Quem não é inscrito, se inscreva também, tá? É muito bem-vindo se inscrevendo no canal, sendo membro do canal. Depois, essa live fica salva aqui no YouTube, né? Daí eu vou baixar essa live e depois eu vou compartilhar num outro canal também, que é o canal específico do Alô Terezinha. Vamos falar das aposentadorias das mulheres, das preocupações, né, que as mulheres têm com a aposentadoria. Mas antes, eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que eu achei tão interessante. Um assunto foi debatido no Action, como é o nome? Action, eu não sei se eu sei, Age Action. Foi uma conferência internacional que a palavra é em inglês, né, para debater os assuntos relacionados à população idosa. E eu vou falar de um livro que eu estou procurando, inclusive, já para comprar, porque eu fiquei muito interessada em ler esta obra. Em inglês, a palavra age significa idade, não como idade, mas sim como era, como um período
Esse termo normalmente é usado quando se fala de história, né? Uma era ou um período da história. Por isso, o título escolhido por Bradley Sherman, que é um escritor, escreveu The Super Age. É um achado apresentar uma sociedade com características que nunca vimos antes, graças à mudança do perfil demográfico. Diz ele, estamos diante de duas mega tendências, a queda nas taxas de natalidade e a expansão da longevidade. O envelhecimento da população se deu de forma silenciosa nos últimos 200 anos, mas agora está aí em toda a sua magnitude. Trata-se de um evento sísmico, segundo ele, que vai alterar as relações sociais, políticas, culturais e econômicas nos países mais desenvolvidos do planeta. Afirmou ele na conferência Age Action 2022, realizada semana passada. A obra deste escritor foi lançada no começo do ano e, desde então, o autor que há décadas estuda o fenômeno demográfico, vem pregando sobre a necessidade de mudanças robustas, não apenas nas políticas públicas, mas também nas empresas. Em 2018, o mundo registrou pela primeira vez mais gente acima de 64 anos do que abaixo dos 5 anos. Outros dados amealhados por Sherman são impactantes. Em 2030, pelo menos 35 das 195 nações terão, no mínimo, 1 em cada 5 habitantes acima de 65 anos. Nós temos aqui no nosso canal 5 em cada... Aliás, 4,5 em cada 5 acima de 65. Nos próximos 2 anos, nos Estados Unidos, aqueles com 65 anos ou mais se igualarão em número aos abaixo de 18 anos. Em 2050, 1 em cada 6 habitantes do planeta terá mais de 65 anos. E nos Estados Unidos e na Europa, a proporção será de 1 em cada 4. Por fim, o grupo dos mais crescentes ou dos octogenários vai triplicar de 143 milhões no mundo em 2019 para 226 milhões em 2050. Há mais gente madura deixando o mercado do que jovens entrando. Precisamos da mão de obra sênior ou teremos um sério problema de falta de braços e pressão sobre os salários, com risco de estagnação econômica. E ainda ontem eu falava com vocês aqui a respeito da necessidade das pessoas idosas terem que continuar trabalhando para complementar a renda, uma vez que não podem, não conseguem e não dão conta de sobreviver apenas com o salário da aposentadoria. Lembrou o escritor que no Japão o contingente de aposentados acima de 65 anos já representa 1/3 da população. Na sua vida, na sua visão, não aumentou somente o número de anos de velhice, mas também os vividos numa meia-idade prolongada, mais saudável e ativa. Será imprescindível dar apoio às pessoas para que todos tenham acesso à requalificação, ao aprendizado contínuo. E faço questão de incluir a necessidade de suporte às mulheres que estão na fase da menopausa para que não abandonem o trabalho. Esta é uma matéria que está publicada no site que eu costumo ler todos os dias, é o Bem-Estar. Sherman, o escritor, reconhece o enorme desafio para evitar que os sistemas de previdência dos países quebrem e chamem a atenção para a miopia do ambiente de negócios em relação à revolução da longevidade. As empresas terão que ajustar seu foco num novo público consumidor. O marketing que usou toda a sua energia nas últimas décadas para alcançar os jovens terá que se reinventar. Os CEOs
sabem que algo está acontecendo, mas ainda não pararam para pensar no que deve ser feito. Como exemplo, citamos os americanos cinquentões respondem por 2/3 das compras de carro zero. Sobre os preconceitos contra os mais velhos, sua receita é não deixar de combater até as microagressões do dia a dia. E lembre-se que na semana passada nós tivemos marcado o Dia Mundial de Conscientização à agressão da pessoa idosa. Não devemos ter medo do confronto, já fizemos isso quando nos deparamos com o preconceito racial, o sexismo, a homofobia. Cometemos 2 grandes erros: tirar do mercado a mão de obra sênior e reduzir a convivência intergeracional, quando as famílias tinham a oportunidade de ter várias gerações debaixo do mesmo teto. Este é um assunto que eu não me canso de debater todos os dias. É um assunto muito importante, como diz o texto. Nós estamos vivendo uma era de mudança realmente, e é esse o termo, intergeracional. As gerações futuras serão bem diferentes. Nós teremos muito mais gerações idosas, mas muito mais pessoas idosas do que pessoas jovens. E o mundo precisa se preparar para isso. O mundo precisa se preparar para receber essa população gigantesca que estão chamando de seniors. E que podemos chamar de velhos, de idosos, de terceira idade, de melhor idade, de idade brilhante. O mundo precisa se preparar para isso. O sistema previdenciário, e nós falamos muito aqui sobre o sistema previdenciário, precisa se preparar para isso. Imagina, se hoje nós temos 140 milhões de pessoas idosas no mundo, daqui a 3 décadas, e 3 décadas passam muito rápido, teremos mais de 400 milhões de idosos no mundo. Se hoje, aqui no Brasil, nós vemos sucessivos governos nos últimos 25 anos questionarem a cada ano a impossibilidade de reajustar em 0,5% a mais o salário mínimo, porque quebra a Previdência, segundo eles, quebra a Previdência. Mas a gente não vê nenhum movimento de governo, nenhum movimento de política pública no Brasil que diga da preocupação com os nossos representantes executivo, legislativo, judiciário, da preocupação com esses nossos representantes no sentido de como vamos enfrentar o sistema previdenciário daqui a 10 ou 20 anos, quando teremos 3 vezes mais idosos do que temos hoje. E o problema não é só regulamentar e criar novas leis previdenciárias e apertar o cerco com relação à idade mínima para se aposentar, ou idade limite para se aposentar. Não é só esse o problema, porque nós não estamos falando apenas do problema de pagar salários de aposentadorias, porque se for assim, todo mundo que se aposenta porque contribuiu para a Previdência Social. Então, isso nos leva a ter certeza que se estou contribuindo para a Previdência Social, eu estou preparando a minha aposentadoria, eu estou prevendo a minha aposentadoria no futuro, uma vez que eu estou contribuindo.
Eu estou participando da construção de um fundo financeiro capaz de pagar a minha aposentadoria no futuro. Mas e como será a minha qualidade de vida? Uma vez que o meu salário eu estou construindo, eu falo como um todo. O meu salário eu estou construindo porque estou trabalhando e estou pagando a previdência. Isso, milhões de brasileiros fazem isso. Quem trabalha com carteira assinada sabe, porque a contribuição previdenciária ela é compulsória. Está lá todos os meses, quando você recebe o seu salário, você recebe o seu contra-cheque, está lá o desconto da sua contribuição previdenciária. Então, nos resta ter esperança de que o governo faça um bom gerenciamento dessa contribuição para que no futuro a pessoa possa receber a sua aposentadoria. Mas existe uma preocupação maior, que é com a assistência na saúde, com a infraestrutura necessária, com a segurança, com o bem-estar, com a moradia, com saneamento básico, com a mobilidade. Porque velhos, pessoas idosas, e quando eu digo velhos, eu digo velhos porque realmente são pessoas velhas. Nós não podemos achar que eu não posso chamar alguém com 70 anos, 80 anos de velho. Eu não sou hipócrita. Uma pessoa velha com 80 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, precisa de condições especiais de mobilidade. Os acidentes domésticos acontecem todos os dias em muitas casas brasileiras e no mundo inteiro, em razão de problemas de acessibilidade. É o banheiro da pessoa idosa que precisa ter um lugar para ela se manter de pé. É a escada, é a casa que tem que ter o mínimo de escada possível. É o tapete que não pode usar porque pode escorregar. É o meio-fio na rua, que eu não sei como é que chama em cada cidade, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de meio-fio, que é na calçada. Ou a calçada com os buracos na calçada, onde o idoso pode tropeçar e cair, se machucar. Isso tudo tem que ser pensado, gente, a longo prazo. Isso tudo precisa ser pensado a longo prazo. É o medicamento, é o cuidado, é o carinho. Eliseu, boa noite. Hélio, boa noite, querido. Boa noite, Goiás. Boa noite, Goiânia. Marcelo Duarte, meu pai é idoso. Quanto mais jovem, sempre tratou a família como carrasco. Hoje está sozinho, vai morar sozinho. Então, nem todo idoso é inocente na sua vida. Pois é, Marcelo. E eu te digo que meu pai e minha mãe já partiram. E eu sinto tanta saudade. Eu precisei sair para estudar fora aos 11 anos, Marcelo. E não pude viver tudo que eu gostaria de viver com meu pai e com a minha mãe, que tiveram 14 filhos. E eu agradeço todos os dias pelos simples fatos deles terem me dado vida. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe todos os dias por eu estar viva, por eu estar aqui, por eu estar podendo compartilhar com vocês essa live, por exemplo. Eu respeito a sua opinião. Não conheço você, não conheço seu pai, não conheço sua mãe. Que pena que eu leio a sua mensagem
se referindo ao seu pai como um carrasco. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de aprender algumas coisas da vida para que vocês não pensassem assim, ou ele talvez não tenha tido a oportunidade de ensinar a vocês algumas coisas para que vocês não pensassem assim. Eu não posso julgar. Eu apenas posso dizer que lamento, porque eu gostaria muito de ter mais tempo com meu pai e com a minha mãe. Muito mais tempo. Eu não tive. Carlos. Maria Costa. Oi, querida, boa noite. Não sei o que vai ser do mundo com essa geração nova, jovem, sem atitude. Boa noite, Paulo Minoro. Eu paro aqui para ler um pouquinho de vocês. Vânia Magalhães, Márcio da Rocha, boa noite. Antônio, Nícia Azevedo, que coisa boa ver você aqui. Vocês sabem que esses verdinhos que aparecem aqui, para quem não sabe, são membros do canal, tá? Vocês convido a todos a ser membros da comunidade, tá? Vocês podem ser membros do Alô Terezinha, do Cristal Vox, tem uma caixinha ali embaixo na tela da live, quando vocês assistem os vídeos, onde tem uma caixinha azul, está escrito Seja Membro. Vocês podem fazer parte da comunidade, da família, do nosso canal, tá? E serão todos muito bem-vindos aqui. Ivone Borges. Olha que bonita mensagem, Ivone. Não devemos pagar o mal com o mal, caberá a Deus julgar ele no dia do juízo. Que linda mensagem. Obrigada, Ivone. Se vocês quiserem mandar um superchat para mim, vocês podem mandar um superchat para mim, eu vou ficar muito feliz também. Esse é o meu trabalho, eu venho aqui para trazer informação para vocês. E hoje o nosso assunto especial é sobre a preocupação. Você sabe qual é a maior preocupação das mulheres com relação à aposentadoria? Historicamente, as mulheres são as que, embora digam que o homem é o chefe da família, tradicionalmente, dizem que o homem é o chefe da família, né? Mas, na prática, dizem que a maioria das famílias são coordenadas e organizadas por mulheres. Aqui em casa é o Leudo que cuida da casa, que cuida das roupas, que faz comida, que lava a louça. Mas a gente se entende assim, viu? A gente está falando aqui a preocupação das mulheres em relação à aposentadoria é do ponto de vista material. Do ponto de vista emocional, a gente respeita cada família da forma como se organiza, da forma como desenvolve o relacionamento amoroso, carinhoso, às vezes não tanto, mas cada um tem aquilo que constrói. Nos relacionamentos, cada um tem aquilo que constrói. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. São conquistas diárias, né? São construções diárias. Nada acontece por acaso e nem muito rápido. É tudo uma questão de você perseverar e acreditar. Mas as maiores preocupações das mulheres com relação à aposentadoria são exatamente materiais. São os custos crescentes com a saúde e o desafio de bancar cuidados de longo prazo que inquietam a força de trabalho feminina. Que também este assunto foi tratado na Age Action, que é uma conferência mundial que trata de bem-estar e longevidade, que tratou, né, porque ela aconteceu faz poucos dias, essa conferência. Foi um painel apresentado nesta conferência, um painel que diz
aposentadoria, quais são as maiores preocupações das mulheres? A vice-presidente sênior da Nationwide Institute, uma entidade americana voltada para zelar pelos investimentos de aposentados. E aqui nós voltamos a tratar da questão do investimento como a questão material. O investimento da contribuição previdenciária. Claro que se nós falarmos de um modo geral, nós teríamos que falar também e debater também as contribuições e construções de fundo de previdência privados, que existem muitos no mundo, e bilionários no mundo inteiro. Porque, em geral, de modo geral, a previdência pública, ela se preocupa com o mínimo necessário. Mas há pessoas que constroem fundos de previdência privada. E eu amanhã, talvez amanhã, porque cada dia eu venho com um assunto para vocês aqui, mas eu tomei conhecimento ontem e hoje de um assunto que está em debate, que é um dos assuntos mais debatidos no Brasil, que é uma cobrança que está sendo feita da Caixa Econômica Federal, do fundo, dos servidores da Caixa Econômica Federal, uma cobrança de 5 bilhões de reais para custear a complementação das aposentadorias dos servidores da Caixa Federal, o FUNCEF. Mas isso é um assunto para amanhã ou depois, porque este é um assunto que também tem que ser debatido, porque não é só a FUNCEF, porque isso com certeza só vai abrir o caminho para o Previr, para a fundação da CE, para a fundação de todas as autarquias e empresas públicas que têm complementação de aposentadoria, e algumas privadas também. Mas a Kirst, presidente sênior do National Institute, entidade americana voltada para zelar pelos investimentos, zelar pelos investimentos de aposentadoria, afirmou que, diante do bônus da longevidade, essa é uma questão que vem ganhando corpo. Elas estão vivendo mais, mulheres, estão vivendo mais e se perguntam quais serão os desafios que terão pela frente. Saúde e segurança financeira caminham juntas e 28% temem que os anos que lhes restam superem suas reservas. Todos nós precisaremos de cuidados no fim da vida. Isso pode ocorrer de forma abrupta ou gradual, mas é indispensável se preparar. Onice, obrigada, querida, obrigada. Olha que bonitinho, que amor, obrigada mesmo, que coisa boa. Eu fico tão feliz de ver vocês gostando desse nosso assunto, gostando de estar aqui comigo, porque eu amo estar aqui com vocês, adoro. Onice, perdão e misericórdia. Carlos, desde o início da humanidade, todo idoso tem suas limitações. Até hoje, eles ficam em segundo plano em suas necessidades. Espero que um dia isso mude. Cabe a nós ajudarmos a mudar isso, Carlos. E é por isso que eu venho aqui todos os dias conversar com vocês. E eu escolhi falar todos os dias, de alguma forma, sobre e para essa população, que é a população idosa, que é a população velha, que cresce a cada dia no mundo inteiro. Porque nós todos aqui, uma grande maioria que me assiste é idoso, né? Nós somos analógicos em relação à tecnologia, né? Nós somos ainda analógicos, porque a meninada que está crescendo, a minha neta, os meus sobrinhos, o meu filho, eles já são bastante digitais, eles já estão habituados. Hoje eu li uma matéria muito interessante, eu vou fazer uma parte aqui sobre isso, inclusive. Eu li uma matéria muito interessante hoje a respeito de um projeto que está se tramitando no Congresso Nacional para que as empresas, deixa eu desligar aqui, as empresas mantenham atendimento telefônico
em razão das pessoas, exatamente em razão da dificuldade dos idosos, porque a maioria dos idosos não tem condições de aprender essa tecnologia moderna, porque vocês veem hoje, se você precisa de um atendimento bancário, tem que ser pela internet. Se você precisa de um atendimento de qualquer serviço ao consumidor das empresas, tem que ser pela internet. Se você precisa de serviço de atendimento de plano de saúde, tem que ser pela internet. Só que as URAs, que são, eu nem sei direito, o Leandro Costa que sabe direito como é que é o que chama de URA, mas essas centrais telefônicas, você entra para buscar uma informação e você demora para entender que você não está falando com uma pessoa, que você está falando com uma máquina. E essa máquina ela já tem respostas prontas para você. E isso torna muito difícil ao idoso buscar uma informação, porque ele não consegue, a pessoa. Eu mesma eu não sou idosa ainda, eu tenho 57 anos, vou fazer 58, mas eu não posso ser legalmente, eu não sou idosa ainda, porque é a partir dos 60, dentro da lei. Mas assim, a dificuldade que a gente tem de buscar uma informação, às vezes, porque a máquina te responde automaticamente alguma coisa, que se você não fizer a pergunta correta, a máquina não sabe como te responder. Então, se torna muito difícil para uma pessoa idosa, quando não tem uma outra pessoa do outro lado da linha que seja capaz de entender o que a gente precisa. E não é preciso ser idoso para ter essa dificuldade, porque eu também tenho essa dificuldade. Esta semana eu precisei tratar de um assunto e eu demorei para entender que uma máquina jamais conseguiria me ajudar a resolver. Então, é importante que a gente debata isso, que a gente busque com os nossos representantes. Este ano é um ano de eleição aqui no governo brasileiro, onde vai se renovar ou não, né? Ou se confirmar os nossos representantes do governo federal, dos deputados, dos senadores, dos deputados estaduais, dos governos estaduais. É importante que a gente busque com os nossos pré-candidatos, daqui a pouco candidatos, o que é que eles farão para preservar a qualidade de vida dos idosos, para preservar as condições de vida dos idosos. Porque nós não podemos achar que a gente tem a mesma capacidade de aprender que uma criança. Não temos. O nosso HDzinho já está quase cheio. E a memória já não é mais a mesma. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho dificuldade. Nice, há de se respeitar, cada pessoa tem as suas habilidades, cabe a quem sabe mais ensinar e ajudar, só assim seremos fortes. Sabe as palavras, Nice, sabe as palavras, é isso mesmo. Eu venho aqui, como eu disse, todos os dias para tentar fazer a minha parte, que é provocar o debate. E ontem e outros dias eu já falei sobre a gente estar aqui na internet e eu assisto, as pessoas preferem assistir dancinhas, musiquinhas, animaizinhos, e é tão difícil a gente convencer as pessoas a participar de um debate produtivo, no sentido de nos acrescentar alguma coisa que seja pró maioria, que seja para o bem da maioria das pessoas, que não seja só assunto fútil. É tão difícil despertar a curiosidade das pessoas para participar de um debate construtivo, um debate produtivo, que nos ajude a construir um futuro melhor para todos.
Mário, aposentadoria em Portugal é legal. Não sei, Mário, você mora em Portugal? Porque dizem que a qualidade, o custo de vida em Portugal é bastante alto, né? Eu há poucos dias li uma matéria sobre numa rede social a respeito das pessoas que dizem, eu vou morar em Portugal porque eu vou trabalhar em Portugal, porque não sei o quê, e daí chegam lá e a dificuldade de sobreviver lá é muito alta, porque o custo de vida é muito alto. Porque daí nós estamos falando em euros, né? E para cada real, para cada euro eu preciso em média de 6 ou 7 reais, né? Ah, que bom, tu mora em Portugal, então manda e-mail para mim com as informações sobre a Previdência Social em Portugal. Eu vou ficar muito feliz de saber. Eu gosto de conhecimento, gosto de conhecer como vivem as pessoas idosas em outros países. Me interesso muito pelo assunto, Mário. Meu e-mail está descrito aí na descrição da live e vou ficar muito feliz se você mandar um e-mail com as informações sobre as condições e a qualidade de vida dos idosos em Portugal. Tenho um amigo português, cidadão português, mas mora em Portugal, dois, aliás. O Manuel, eu não lembro o sobrenome do Manuel, o Maneca, que a gente chama de Maneca. A gente também chama ele de tio que dança, porque é um dançarino espetacular. Flutua numa pista de dança, Manuel. E o Joaquim Amaral, marido da Chiquinha, meu querido amigo, que às vezes nos assiste. Um beijo para vocês, Maneca, Joaquim Amaral, Chiquinha, Rosa. Tomara que estejam nos vendo. Que bom, Mário. Vou esperar então. Alentejo, perto de Sines, na costa. Sonho em conhecer Portugal. Vou esperar que você me mande algumas informações sobre a qualidade de vida das pessoas idosas em Portugal. Vou ficar muito feliz. Mas voltando ao assunto das preocupações das mulheres, pesquisa realizada em março pelo Conselho Nacional do Envelhecimento mostrava, é uma sigla em inglês, tá? É NCOA. Mostrava que entre mulheres aposentadas e que estão se preparando para deixar a força de trabalho, 90% se preocupava com os custos crescentes com a saúde. 75% se inquietava diante da perspectiva de arcar com as despesas dos cuidados de longo prazo, quando tivessem alguma limitação física ou mental. E é aquilo que a gente estava comentando sobre a mobilidade, né? E 41% desejariam ter ajuda para se preparar. Ao envelhecer, descobrimos que a ideia de que gastamos menos depois da aposentadoria não passa de um mito. Eu não sei quem é que inventou essa história de que quando você envelhece e se aposenta, você gasta menos. Realmente é um mito. Porque na velhice você precisa de muito mais cuidados, você precisa de medicamentos, você precisa cuidar da pele, porque a tua pele fica mais sensível. Eu já comecei a notar as diferenças, e eu não tenho 60 anos ainda, e eu já noto diferenças. A pele fica mais sensível, você já não tem a mesma força física. Você tem que tomar cuidado com o salto, se você estiver andando de salto na rua, com os buracos na calçada, com as escadas que você tem que subir dentro de casa. E o custo com os planos de saúde fica infinitamente mais alto. Você precisa ir com mais frequência ao médico. Você precisa ir com mais frequência ao dentista. Você precisa de usar mais roupa de frio, porque você sente mais frio. Eu não sei quem é que disse algum dia que com a aposentadoria o teu custo financeiro é menor. Só que não. Com certeza é maior.
Atribuição essencialmente feminina, o papel de cuidadora também tem implicações na maturidade e na velhice. No levantamento do Conselho Mundial do Envelhecimento, 58% das entrevistadas eram ou tinham sido cuidadoras. 70% afirmavam que tal função se transformara num peso financeiro, 70%. 70%. Porque pagavam despesas do próprio bolso com frequência em detrimento do seu bem-estar. 26% haviam postergado a aposentadoria por esse motivo e 56% se afligiam com um horizonte sombrio, o de não ter dinheiro suficiente para viver com conforto. Entre os planos para o futuro, 52% disseram que reduziriam seu orçamento e menos da metade tinham algum plano de previdência privada. No Brasil, 47% das trabalhadoras estão no setor informal, o que quase sempre significa uma velhice de grande precariedade. Você sabe por quê? Que a velhice com grande precariedade é afirmada nessa questão do fato das mulheres estarem no mercado informal, 47% no mercado informal? Porque quando se está no mercado, não existe no Brasil uma preocupação, não só das mulheres, dos homens também, com a contribuição previdenciária. E quando se está no mercado informal, em geral, não se contribui para a Previdência Social. Nem para a pública, muito menos para a privada. Isso significa que esta parcela de 47% da população que está no mercado informal vai se aposentar com um salário mínimo ou receber na sua velhice, após os 65 anos, o benefício assistencial, que também é um salário mínimo. E o benefício assistencial só é um pouquinho pior, porque não dá direito a receber o 13º e também não dá direito à pensão. Mas nós sabemos que o mercado informal leva as pessoas a não contribuir para a Previdência Social. E sem contribuição, não terão aposentadoria. Terão, no máximo, o recebimento do benefício assistencial. E diz a matéria que é durante o climatério, que abrange o período entre a pré e a pós-menopausa, que a maioria das mulheres realmente se dá conta do esforço que deve ser feito para garantir sua segurança financeira. No entanto, essa é uma das fases que pode ser bastante atribulada, já que o declínio na produção do estrogênio provoca uma série de transtornos. Entre agosto de 2021 e maio de 2022, a Fintech brasileira Plena Pausa coletou dados de mais de 3 mil mulheres com idade média de 48 anos. Entre os sintomas relatados, 89% citavam cansaço, 88% citavam instabilidade emocional, 83% dificuldade para dormir, 82% ansiedade ou depressão, 79% falta de libido. E o livro Menopausa, o momento de fazer as escolhas certas para o resto da vida, é preciso um esforço coletivo, segundo a informação do livro, para reescrever esse roteiro. E é o livro que eu estou procurando para minha próxima leitura de cabeceira. Carlos, TT, com seu alô, Terezinha, fez lembrar do nosso grande apresentador Abelardo Barbosa. Verdade, esse foi o objetivo, Carlos. É exatamente baseado neste bordão
do saudoso Chacrinha, que eu e o Leudo, foi ideia do Leudo, inclusive, batizamos o canal de Alô, Terezinha, porque exatamente a gente queria abordar o assunto para a pessoa, para a população 50 mais, e é uma população que conheceu o Chacrinha e que conheceu esse bordão. E a gente imaginou que colocando este Alô, Terezinha no ar, as pessoas fariam essa ligação e viriam nos acompanhar e construir com a gente uma grande família, que é a família da população 50 mais. Obrigada, Carlos, obrigado por estar aqui. Márcia Isabel, boa noite. Ivonete, minha amiga querida, amo você, viu, minha amiga? Ivonete, minha amiga há 30 anos, tá aqui. E, Mário, vou esperar de você as informações, tá? Banco do Brasil não admite que nenhum funcionário ajude os idosos. Como assim? Não entendi isso, Ivone. BB é Banco do Brasil, deve ser, né? Não admite que nenhum funcionário ajude os idosos. Tem alguma coisa errada aí, mas eu espero que você me mande um e-mail com essas informações para que eu possa entender o que você quis me dizer, tá bem? Obrigada por hoje, gente. Adorei a companhia de vocês. Não esqueçam, quem não deu joinha, dá joinha para mim. Eu fico muito feliz com o seu joinha, tá? Esse like, essa curtida, faz com que a live se alastre mais e mais pessoas possam nos ver, mais pessoas possam participar desse debate, pensar em como a gente pode engrandecer esse movimento. Tá? Convide as pessoas para fazer parte do canal, para se inscrever no canal, tocar o sininho para receber novas informações de lives, tá? Quem quiser contribuir e colaborar com o meu trabalho, eu tenho um Pix, e o meu Pix é o meu e-mail, terezinhafmax@gmail.com. Eu fico muito feliz se vocês quiserem colaborar, este é o meu trabalho. E eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu trabalho aqui nas redes sociais, provocando debates sobre a preocupação com a qualidade de vida das pessoas idosas. Obrigada por hoje, um beijo a todos e amanhã, sextou, e eu estarei de volta aqui com vocês às 19h. Beijos.